Sozinha para criar 5 crianças, ela tremia de frio sem ter para onde ir e sem ninguém a quem recorrer. Então, um homem solitário reparou no que todos os outros haviam ignorado e tomou uma decisão silenciosa que mudaria a vida de todos eles para sempre. Antes de a história de hoje começar, conta pra gente de onde você está nos acompanhando. Cada comentário é um lembrete de que existem pessoas boas em todo lugar e somos gratos por tantos de vocês escolherem passar parte do dia com a gente. Em nome de toda a equipe, seja bem-vindo. Esperamos que a história de hoje fique com você por muito tempo depois que ela terminar. O vento que soprava do rio Iguaçu chegava em rajadas longas e cortantes, fazendo os vidros do ponto de ônibus vibrarem como se algo tentasse entrar. Aos 22 anos, Camila já havia aprendido que coragem nem sempre parece corajosa. Às vezes ela se parece com ficar acordada para que 5 crianças possam dormir. Camila estava encolhida no canto do banco, as 5 crianças reunidas ao seu redor, num meio círculo apertado, refazendo as contas que já vinha fazendo a noite inteira. 6 pessoas, R$ 14 e uns trocados. Um motorista que tinha olhado para ela por exatos 2 segundos antes de fechar as portas. Proibido permanecer no local, dizia a placa acima da cabeça dela, iluminada por uma luz de segurança branco-azulada que deixava os 6 rostos com um tom quase sem sangue. Thiago, de 8 anos, sentava-se do lado mais aberto, onde o vento batia com mais força. Ele tinha escolhido aquele lugar de propósito. Sempre escolhia aquele lugar. Quieto, sussurrou para Igor, de 5 anos, que começava a choramingar por causa dos dedos gelados. Ficar quieto te protege. Lembra? Igor se calou. Ele já sabia fazer isso muito bem. E era exatamente essa parte que mais doía em Camila. O quanto todos eles tinham aprendido a desaparecer. 4 meses atrás, Igor teria discutido sobre o frio. 4 meses atrás, havia uma mãe para discutir com ela. A mãe das crianças era a irmã mais velha de Camila, e quando ela morreu, 4 meses antes, Camila se tornou a única adulta próxima o suficiente para manter os irmãos juntos. Agora só restavam Camila e um conjunto de corpinhos cuidadosos que haviam aprendido que a coisa mais segura que uma criança podia ser era invisível. Ela esfregava as mãozinhas de Duda para aquecê-las e contava postes de luz em vez de horas. Quando Camila tinha 8 anos, prometera a si mesma que nunca deixaria ninguém passar fome na sua frente. Ela não sabia, naquela época, de quantas formas se podia falhar com uma promessa daquelas, mesmo se esforçando ao máximo. Ela tinha tentado primeiro o supermercado, aquele com o hall de entrada aquecido e as portas automáticas que soltavam ar quente na calçada. O balconista tinha saído antes mesmo de ela conseguir levar as 5 crianças para dentro. Não posso deixar a senhora acampando aqui, dona. É política da loja. Ela nem tinha olhado para as crianças. Isso, por si só, já era uma forma de crueldade, não olhar. O polegar de Camila encontrou o amuleto no colo, sem que ela nem pedisse. Uma pequena casinha de latão amassada de um lado, de tanto cair ou ser pisada ao longo dos anos, presa a um cordão desbotado e cinza de tanto uso. Era da irmã dela. Costumava ficar pendurada num gancho perto da porta do apartamento na Rua das Palmeiras, ao lado de uma chave reserva que não abria mais nada. A irmã achava aquilo bobo, um chaveirinho de R$ 18 comprado numa liquidação de loja de ferragens. Mas tinha mantido naquele gancho por 8 anos, tocando nele toda vez que saía para um plantão como uma pequena superstição. Foi a única coisa que Camila pegou no dia em que o aviso de despejo virou despejo de verdade, definitivo. Caixas na calçada, um proprietário que evitava olhar nos olhos dela, 5 crianças observando-a dobrar toda a vida delas dentro de sacos de lixo, porque não houve tempo para nada mais resistente. Ela partiu a última barra de cereal em 6 pedaços, deu 5, guardou o menor para si, porque alguém tinha que fazer isso, e o hábito saía mais barato que o desespero naquele momento. Davi, de 4 anos, tinha adormecido sentado, a cabeça caindo no ombro de Bia. Bia, de 6, ficava bem quieta para não acordá-lo. Judah, de 2, tinha os 2 punhos fechados na barra do casaco de Camila havia mais de 1 hora, sem soltar. Não era assim que ser necessária deveria parecer. Camila tinha se imaginado capaz nas semanas depois da morte da irmã, firme,
Alguém em quem as crianças pudessem se apoiar com todo o peso sem que ela cedesse. Não tinha imaginado isso. A vergonha específica de ser vista por estranhos como um problema a ser removido dali. 5 crianças tratadas como carga incômoda em vez do que realmente eram. Ninguém tinha ensinado a ela que precisar de ajuda podia fazer adultos olharem através de você como se fosse feita de vidro. Ela estava aprendendo isso agora, uma porta fechada de cada vez. O celular dela vibrou contra o quadril. Ela não olhou de início. Vibrou de novo. Ela reconheceu o número da mesma forma que se reconhece um cheiro que já significou perigo. Renato. Renato não era tio deles, nem por sangue nem por afeto. Tinha sido o ex-namorado da irmã, o homem que uma vez assinou um contrato de aluguel junto e passou anos depois agindo como se isso lhe desse posse sobre todo mundo que morava ali. Soube que sua semana anda difícil. Posso ajudar. Amor, é só falar. O estômago dela se revirou. A ajuda vinda dele sempre chegava com um preço que ninguém lia em voz alta até depois. Mas o vento piorava, e os lábios de Davi tinham um leve tom azulado que ela não gostou de ver. E por um segundo longo e terrível, o polegar dela pairou sobre o nome dele na tela. Ela não apertou. Colocou o celular virado para baixo no joelho e vasculhou a rua vazia. Faróis que não vinham. Um horário de ônibus colado dentro do abrigo que podia muito bem estar escrito em outro idioma, de tão inútil que era naquela noite. Foi então que ela notou o detalhe que o corpo registrou antes da mente. Uma SUV preta parada meio quarteirão adiante, motor ligado, baixo e paciente. A fumaça do escapamento subindo no frio como se fosse respiração. Não estava ali 10 minutos antes. «Tiago», disse ela, baixinho. «Olhos em mim». Ele obedeceu na hora, do jeito que uma criança obedece quando aprendeu que instruções assim significam perigo. Camila manteve a voz firme, por causa dos menores, mas a mão dela deslizou até o ombro de Duda, puxando-a mais para perto sem parecer que fazia isso de propósito. O vidro da SUV desceu, devagar, mecânico, deliberado. O tipo de lentidão que não tinha nada a ver com o mecanismo em si. Em algum ponto da cabine escura, um isqueiro estalou ao abrir e fechar. Uma pequena chama alaranjada, sumindo tão rápido quanto surgiu. Uma voz atravessou a rua vazia até ela, baixa, tranquila. A voz de um homem que nunca precisara levantar a voz na vida para ser ouvido. Não atender não teria te livrado da ligação, Camila. Uma pausa, quase gentil, o que era pior do que gritar. Eu disse que ia te encontrar. O vento continuava soprando. As crianças ficaram paradas, do jeito que os animais ficam parados, e Camila estava sentada num banco sem endereço. O amuleto quebrado da irmã, pressionado com força na palma da mão, e ela entendeu que a noite tinha acabado de ficar bem mais longa. A SUV ficou parada mais um instante, tempo suficiente para deixar claro o recado, depois se afastou do meio-fio sem pressa. As luzes traseiras encolhendo na escuridão, como uma ameaça que não precisava se completar. Camila não se mexeu até o som do motor sumir por completo. Aí sim, ela soltou o ar, longo e trêmulo, e puxou as 5 crianças mais para perto, como se seus braços sozinhos fossem uma parede. 6 quarteirões dali, numa torre de vidro que ficava escura exceto por um andar iluminado, Gustavo Andrade ainda estava em sua mesa, 2 horas depois de todo mundo ter ido embora. Seu loft ocupava o canto superior de um antigo galpão reformado. Concreto polido, janelas do chão ao teto, nenhuma foto sequer nas paredes. Visitantes às vezes perguntavam se ele tinha acabado de se mudar. Ele morava ali havia 3 anos. Bagunça apertava o peito dele de um jeito que nunca conseguira explicar direito a ninguém, nem a terapeuta que parou de ver depois de 4 sessões, porque falar sobre aquilo parecia reabrir uma porta que ele tinha trabalhado duro para lacrar. Ela tinha 26 anos. Tinha construído a Mobilis Transporte Inteligente a partir de um notebook numa cafeteria até virar a empresa que operava os validadores de passagem em metade dos ônibus de Curitiba. No dia seguinte, a prefeitura anunciaria uma extensão de contrato, e Gustavo tinha passado a reunião de diretoria daquela noite respondendo perguntas sobre margens e prazos de implantação, com a paciência controlada e sem expressão de um homem que aprendera cedo que estabilidade era a única coisa que ninguém conseguia tirar dele.
Ele tinha criado os dois irmãos mais novos por quase 2 anos, lá atrás, quando mal tinha saído do colégio e a mãe deles raramente estava em casa e nunca explicava nada. Lembrava do som do apartamento quando as coisas desandavam. Vozes exaltadas, portas batendo, o caos particular de uma casa que ninguém guiava. Tinha construído toda a vida adulta como o oposto daquele som. Ordem, silêncio, tudo no lugar, inclusive ele mesmo, motivo pelo qual a vistoria noturna de campo o atraía mais do que deveria. Uma inspeção tranquila do maquinário dos sensores de transporte, sozinho no frio, era infinitamente mais fácil do que mais uma hora de barulho de sala de reunião. Ele dizia a si mesmo que era zelo profissional. Também era fuga, e ele sabia disso e se permitia mesmo assim. Andou os últimos quarteirões em vez de dirigir. O frio parecia limpo. Viu o abrigo de ônibus antes de ver as pessoas nele. Luz derramando-se forte demais numa rua vazia. Depois a viu. Uma mulher encolhida no canto do banco. 5 crianças coladas nela como se fosse a única coisa quente que restava no mundo. A postura dela dizia uma coisa com clareza. Não olhe para mim. Mas a quietude das crianças dizia outra coisa. Dizia que elas não tinham mais nenhum outro lugar de onde serem vistas. O primeiro instinto de Gustavo, treinado por anos administrando imagem pública, foi continuar andando. Ligar para a assistência social. Isso não é da sua alçada. Você não pode arriscar uma manchete na véspera do anúncio do contrato com a prefeitura. Uma foto sua perto de uma família em situação de rua seria um presente para todo concorrente disputando contra você. O pensamento veio pronto, eficiente, e ele odiou a facilidade com que apareceu. Continuou andando, passou uns 6 metros do abrigo, parou. Não foi exatamente culpa que o fez se virar. Foi algo menor e mais estranho que isso. Enquanto Camila se ajeitava para enrolar melhor um cobertor na menor das crianças, algo balançou solto por baixo da gola do casaco dela. Um cordão. E nele, pegando a luz do poste por meio segundo, uma pequena casinha de latão, amassada num dos cantos. A mão de Gustavo foi, sem pedir permissão, até o próprio bolso do casaco, onde havia um chaveiro velho que nunca usava para abrir nada e nunca jogava fora, também. Uma casinha barata de plástico, que fora da mãe dele, guardada desde o ano em que costumava sentar na escada da frente depois da escola, chaveiro no punho, esperando para ver se alguém chegaria antes de escurecer. Não pensava nisso havia anos. Pensou agora, parado numa calçada vazia de Curitiba, às 11 da noite, olhando para o símbolo quebrado de uma estranha da mesma espera. Ele deu meia volta e caminhou de volta. Os sapatos rangeram numa fina camada de gelo e o som cortou o silêncio do abrigo como um estampido. A cabeça de Camila se ergueu de repente. Num único movimento, ela puxou as 5 crianças para trás de si, o corpo posicionado entre elas e ele, a respiração rápida e visível no frio. Gustavo parou onde estava e ergueu as 2 mãos, devagar, palmas abertas, do jeito que se aproxima de algo selvagem e assustado, sem intenção de ofender. Não vou tocar em você, disse ele, a voz baixa e firme, a mesma que usava para acalmar uma sala de reunião tensa. Só que dessa vez não era encenação. Mas está fazendo -7 graus aqui fora, e essas crianças estão tremendo. Os olhos de Camila, quando encontraram os dele, não guardavam nenhuma gratidão, só cautela, e algo mais duro por baixo disso. A fúria específica de uma mulher que aprendera que homens que ofereciam ajuda geralmente queriam algo em troca. A gente não precisa da sua caridade, moço, disse ela. Gustavo não se aproximou mais. Não discutiu. Só ficou ali parado no frio com as mãos ainda erguidas. 5 crianças assustadas o observando de trás do casaco da estranha. E ele entendeu, com uma clareza que o perturbou mais do que o próprio vento, que ir embora dali não era mais uma decisão que ele conseguia tomar. Gustavo não se aproximou mais. Deixou o silêncio se instalar por um instante, do jeito que se deixa um animal assustado decidir sozinho que você não é uma ameaça. Tem uma lanchonete 2 quarteirões daqui, disse por fim. Aberta a noite toda, ou posso chamar um carro, levar vocês para onde for mais fácil. Ou tem um hotel na Rua 15 com um quarto que eu posso pagar e nunca mais pensar nisso. Você escolhe. As 3 opções, ou nenhuma.
O maxilar de Camila se contraiu. Ela estava fazendo as contas de novo. Gustavo conseguia ver isso, procurando na oferta dele a pegadinha, a letra miúda, o momento em que ele pediria algo em troca. Ela tinha aprendido essa lição em algum lugar, e tinha aprendido bem duro. A gente está bem, disse ela, embora Duda estivesse chorando agora, um choro fino e exausto, e os dentes de Davi batessem alto o suficiente para se ouvir. Gustavo não discutiu com ela. Só balançou a cabeça uma vez, virou-se e foi andando até a lanchonete sozinho. Voltou 8 minutos depois, com 2 sacolas de papel, vapor embaçando as janelas de plástico, e não tentou entregar diretamente a ela. Deixou as sacolas na outra ponta do banco, perto o suficiente para alcançar, longe o suficiente para não invadir o espaço dela. Chocolate quente, sopa, uns hambúrgueres, caso alguém não goste de sopa. Deu um passo para trás. Vou ficar ali, se precisarem de alguma coisa. Foi até o meio-fio e ficou com as mãos nos bolsos do casaco, dando a ela espaço para decidir sem plateia. Thiago observou o tempo todo, sem piscar, do jeito que um menino observa algo que foi ensinado a não confiar. Foi o tremor de Duda que finalmente moveu Camila. Ela abriu uma sacola, conferiu o conteúdo como quem procura algo errado, depois fez que sim com a cabeça uma vez, na direção das janelas quentes da lanchonete. Só para comer, só isso. Só isso precisa ser, disse Gustavo. Comeram numa mesa lá no fundo. Os 6 apertados num espaço feito para 4, e Gustavo sentou-se de frente para eles com o próprio café preto. Sem forçar, sem encenar um calor que ainda não achava que merecia demonstrar. As crianças comiam rápido e com cuidado, do jeito que se come quando uma refeição não parece garantida. Cabeças baixas, cotovelos junto ao corpo. Como se a comida pudesse ser tirada se olhassem para cima cedo demais. Bia sussurrou um pequeno obrigada antes de se conter. Camila não agradeceu nem uma vez. Manteve o casaco fechado até o queixo mesmo lá dentro. E 2 vezes levou Duda ao banheiro ela mesma, em vez de deixá-la ir sozinha, montando guarda do lado de fora da porta como se de outro modo não fosse seguro. Gustavo notou e não comentou nada. Havia coisas que uma pessoa não deveria precisar explicar para merecer. A gente estava num lugar ruim, disse Camila quando Gustavo finalmente perguntou, com delicadeza, onde tinham estado morando. E agora estamos em lugar nenhum. Essa é toda a história que você precisa. Ele não insistiu mais. Tinha aprendido em algum momento daqueles 2 anos criando os irmãos que as pessoas contam a verdade no próprio ritmo, não no seu. A gente vai te pagar de volta, acrescentou Camila cortante, antes que ele pudesse oferecer qualquer outra coisa. Cada centavo. Eu não aceito coisa que não posso devolver. Entendido, disse Gustavo, e falava sério. Ele contou a ela sobre a casa dos fundos, então. Pequena, atrás da casa de uma amiga, alguns quarteirões dali. Um lugar que ele mantinha discretamente para uma viúva chamada Dona Marlene Souza, que já não tinha mais pernas boas para escadas. Uma noite, disse ele. Trancas na porta. Aquecimento que funciona. Ninguém pedindo nada a você de manhã. Camila o estudou por um longo momento. O amuleto de latão, ainda apertado com força na mão dela, por baixo da mesa. Não oferecido, não explicado, apenas segurado. Uma noite, repetiu ela, como um contrato que estivesse avaliando com cuidado. Depois a gente resolve o resto sozinha. Uma noite, concordou Gustavo. A casa dos fundos era pequena e limpa, o radiador estalando enquanto esquentava. E, pela primeira vez em muito mais tempo do que conseguia lembrar, Camila viu as 5 crianças caírem em algo parecido com sono de verdade. Bia enroscada em Davi, o punho pequeno de Duda finalmente relaxando na barra do casaco dela, a respiração de Igor mais lenta. E mesmo assim, pela primeira vez em dias, Camila não dormiu. Sentou-se numa cadeira perto da janela, o amuleto de latão frio na palma da mão, vigiando a rua do jeito que vigiava havia anos, sem nunca se permitir nomear o motivo. Em algum lugar atrás dela, os sapatos das crianças estavam alinhados junto à porta, numa fila organizada por Tiago, antes de ele se permitir deitar. Um velho hábito, ela sabia, de uma casa onde se aprende a sair correndo depressa. O celular dela acendeu na mesa ao lado, um pequeno alerta no quarto silencioso. Ela quase não olhou.
Depois olhou, e o calor da sala pareceu sumir de uma vez. Um número desconhecido, uma fotografia nítida e de perto, tirada do outro lado da rua, não fazia nem 14 minutos. Gustavo, sob a luz da varanda, colocando as duas bolsas de viagem desbotadas delas na parte de trás do carro, enquanto ela ficava observando, sem saber que também estava sendo observada. Embaixo, uma única linha de texto. Carro bonito. Uma pena que ele não sabe quem você realmente é. Camila ficou muito quieta, o celular brilhando na mão, e entendeu que qualquer segurança que aquela casa oferecesse tinha prazo de validade. Renato já tinha encontrado a porta. Camila não mostrou a mensagem a Gustavo naquela noite. Virou o celular de volta para baixo, sentou-se de novo na cadeira junto à janela e ficou de vigília até o céu clarear. Fosse o que fosse aquela casa, ela não estava pronta para entregar a ele seu medo. Além de tudo, o mais que já tivera que entregar. A manhã chegou quieta. Lençóis limpos em cada cama, um radiador que segurava o calor, duas fechaduras firmes numa porta que realmente trancava direito. Era o menor tipo de luxo. Uma fechadura que funcionava. E Camila sentiu aquele formato se assentar nos ombros mesmo com o resto do corpo ainda tenso. Gustavo apareceu por volta das 9 com sacolas de compras, e ficou logo evidente que ele não fazia ideia do que 5 crianças realmente comiam. Couve orgânica, leite de amêndoas, um pão artesanal que custava mais do que Camila costumava gastar numa semana inteira de compras. Tiago olhou dentro da sacola como se ela o tivesse ofendido pessoalmente. "Você não tem nada que criança come?" perguntou, sem maldade, só sincero. Gustavo olhou para o pão como se ele também o tivesse traído. "Aparentemente não. Vou voltar lá." Foi um fracasso tão pequeno e tão fácil de rir que Bia chegou a sorrir. O primeiro sorriso que Gustavo via em qualquer um deles. Ele guardou aquele momento como algo que valia a pena proteger. Notou também como o sorriso sumiu rápido de novo, recolhido atrás da quietude cautelosa de sempre, como se até a alegria precisasse ser racionada. No início da tarde, a Casa dos Fundos recebeu visitas. Uma mulher de uns 60 e poucos anos bateu de leve, um refratário de comida quente apoiado no quadril, o casaco de lã ainda com o frio da caminhada. "Marlene Souza", disse ela quando Camila abriu a porta só o quanto a corrente permitia. "Moro bem ao lado, e conheço o Gustavo desde quando ele mal alcançava a minha caixa de correio. Trouxe frango com talharim. Ninguém nesta casa devia se preocupar com o jantar hoje." Havia algo na voz dela, firme, sem pressa. A calma de 21 anos trabalhados como enfermeira de hospital, que fez a corrente sair da porta. Não fazia nem uma hora, Sônia Prado, da livraria 2 quarteirões adiante, deixou uma caixa de livros de figuras já bem usados e um jogo de quebra-cabeças de madeira, sem pedir nada, sem explicar nada, só pousando a caixa e dizendo: "Criança também enjoa de estar segura. Achei que vocês poderiam usar isso." Foi embora antes que alguém pudesse agradecer direito. Naquela noite, Bia adormeceu sob um cobertor que ainda tinha um leve cheiro de cedro, e Duda se agarrou a um ursinho de pelúcia marrom que Dona Marlene tinha achado no próprio sótão, o pelo gasto do carinho de alguma outra criança décadas atrás. Mas a casa não estava curada só porque a porta tinha fechaduras. Camila ficou sentada ereta numa cadeira de madeira, de frente para a porta da rua, até bem depois da meia-noite, as chaves apertadas num punho, ouvindo uma casa que não tinha motivo nenhum para ser perigosa, e mesmo assim, incapaz de acreditar nisso. Thiago alinhou os 5 pares de sapatos ordenadamente perto da saída, pontas voltadas para fora, prontos. Igor escondeu 2 pãezinhos do jantar no bolso do moletom quando achou que ninguém estava olhando, para depois, caso o depois chegasse sem aviso, do jeito que sempre tinha chegado antes. Até Davi, já quase dormindo, mantinha uma mão fechada no cobertor, como se soltá-lo significasse soltar algo maior. Gustavo observou tudo isso da porta da cozinha e não disse nada. Entendeu, de um jeito que não esperava entender, que aqueles não eram hábitos dos quais se pudesse convencer alguém a desistir com palavras. Só se provava, aos poucos, que já não eram mais necessários. Ele colocou uma luz noturna no corredor antes de sair e uma segunda fechadura na porta,
e deixou um bilhete escrito à mão em letra de forma sobre o balcão. A porta está trancada. Ninguém entra. Vocês estão seguros esta noite? Camila leu 3 vezes antes de se permitir acreditar o suficiente para fechar os olhos. Depois, sem decidir de verdade, ela pousou o amuleto de latão sobre o balcão da cozinha em vez de mantê-lo apertado no punho a noite inteira. Ainda amassado, ainda marcado, mas não mais segurado como algo que precisava ser defendido. A manhã seguinte trouxe a doutora Patrícia Nogueira, que chegou pela rede de posto comunitário de Dona Marlene para examinar as crianças. Era paciente e minuciosa, agachando-se na altura dos olhos de Duda, auscultando o peito de Davi com um estetoscópio aquecido antes na própria mão, pedindo a Bia que contasse de trás para frente a partir de 10, só para vê-la sorrir com a pequena bobagem. Quando chegou a vez de Camila, algo mudou na expressão dela. Reconhecimento. Quieto e certo. Você trouxe uma das crianças com febre semana passada, disse a doutora Patrícia. No posto gratuito da rua Riachuelo. Eu lembro do seu rosto. Camila fez que sim, desconfiada de onde aquilo ia dar. A Dr. Patrícia terminou de examinar Duda, fechou a porta do quarto suavemente atrás de si e baixou a voz, o relógio de parede batendo pesado no corredor silencioso. Camila, disse ela, encarando-a direto com delicadeza, do jeito que se chega perto de um ferimento que já se suspeitava existir. Você renovou a medida protetiva depois que sua irmã faleceu? A medida tinha sido registrada depois que Renato começou a aparecer em postos de saúde, ligar de números bloqueados e lembrar Camila de que papelada antiga podia virar arma nas mãos erradas. A garganta de Camila se fechou antes que ela conseguisse responder. O silêncio dela, esticado longo demais e tenso demais, disse tudo que a voz ainda não estava pronta para dizer. A pergunta da doutora Patrícia ficou pairando na casa dos fundos por 2 dias inteiros antes de Camila achar as palavras para responder. Deixei vencer. Ela finalmente admitiu, parada na pia da cozinha, as mãos ainda na água de lavar louça já fria. Depois que minha irmã morreu, tinha tanta coisa para resolver. Funeral, papelada de guarda, alimentar 5 crianças. A medida protetiva parecia a coisa que podia esperar. Não tinha parecido seguro ignorá-la. Só tinha parecido impossível escolher papelada em vez de comida, formulários da escola, contas do funeral e 5 crianças que ainda acordavam perguntando para onde a mãe tinha ido. A doutora Patrícia não a repreendeu. Só balançou a cabeça, do jeito que se balança quando já se ouviu exatamente essa frase de outra pessoa. Outro ano, outra cozinha. Papelada sozinha não protege ninguém, disse gentilmente antes de sair. Mas dá às pessoas que querem te proteger algo em que se apoiar. Renove isso, Camila, logo. A vida, nas semanas seguintes, começou a tomar uma forma que quase parecia comum. Formulários de matrícula escolar preenchidos na mesa da cozinha, sob a única luminária boa da casa dos fundos. Etiquetas baratas de lancheira coladas à mão. Um horário de ônibus escolar preso na geladeira com um imã em formato de joaninha que Duda tinha escolhido na farmácia. Gustavo aprendeu o caos particular de uma manhã escolar. Cereal derramado. Uma meia sempre sumida. Uma autorização que precisava ser assinada 5 minutos antes de o ônibus chegar. Ele era péssimo nisso de um jeito que fazia as crianças rirem e bom nisso de um jeito que importava, que era basicamente aparecer todo santo dia sem precisar ser chamado 2 vezes. Passou a manter um jogo extra de chaves de carro no mesmo gancho que o dele, sem se lembrar exatamente de quando aquilo tinha começado. O primeiro sinal real de confiança veio sem cerimônia. O carro velho de Camila tinha sido apreendido semanas antes de tudo isso começar, e a linha de ônibus para a escola primária passava perto demais de ruas em que ela não confiava. Você pode levar eles, disse ela a Gustavo numa manhã, sem olhar bem nos olhos dele. Só de manhã. Eu mesma cuido de buscar. Não era exatamente carinho. Era matemática de novo. Só que dessa vez, a conta colocava ele na coluna segura. O sacrifício veio numa terça-feira. Davy, de 4 anos, já sobrecarregado por uma sala de aula nova, teve um colapso na secretaria da escola que ninguém conseguia contornar. Os punhinhos travados na manga de Camila, soluçando, recusando toda sugestão gentil que a equipe oferecia. Camila se ajoelhou ao lado dele,
a própria voz se desgastando nas bordas de tanto tentar ficar calma pela terceira vez naquela semana. Gustavo tinha uma reunião de diretoria em 28 minutos, do tipo que decidiria se a Mobilis Transporte Inteligente manteria vantagem no contrato com a prefeitura. Ele cancelou. Sentou-se no chão do corredor de terno, pernas cruzadas, e esperou com Davi até os soluços virarem soluços mais fracos, e depois silêncio, sem falar muito, só ficando. Do jeito que ninguém tinha ficado para ele naquela idade. A diretoria ficou furiosa. Um dos membros chamou aquilo de ausência inaceitável num momento crítico. Gustavo não rebateu o argumento. Ficou no fundo, surpreso e um pouco incomodado com o quão pouco aquela reunião tinha importado, uma vez que ele estava sentado naquele chão. Naquela mesma semana, um envelope com aviso de recebimento chegou na Casa dos Fundos. Uma notificação formal a respeito da guarda do patrimônio e dos filhos da irmã dela. Denso de termos jurídicos que Camila não tinha dinheiro nem conhecimento para desvendar. A vara da família de Curitiba andava no próprio ritmo, e o dela nunca tinha entrado na agenda para começo de conversa. Foi então que Renato encontrou a escola. Estava esperando na fila de saída na quinta-feira, bem vestido, com o sorriso que Camila lembrava de antes, aquele que dava tudo errado, o sorriso que significava que uma plateia estava chegando, e que ele já tinha contado quem estava assistindo. Aí está você, disse ele, autossuficiente para os outros pais e a guarda de trânsito ouvirem. Eu estava preocupadíssimo, Camila. Essas crianças precisam de estrutura de verdade. Uma família de verdade. Não, gesticulou vagamente na direção da Casa dos Fundos. Sei lá que arranjo instável é esse. Camila congelou por dentro. Tiago se colocou na frente de Igor e Bia, sem que ninguém pedisse. Um pequeno muro humano. Gustavo chegou um instante depois, ainda de terno de uma reunião que tinha deixado mais cedo. E os olhos de Renato passaram por ele com cálculo aberto. Ah, disse Renato, a voz pingando falso carinho. Então esse é o seu novo benfeitor. Voltou-se de novo para Camila, e o tom dele mudou, preciso como um bisturi. Você lembra que eu assinei junto o aluguel da sua irmã? As contas antigas dela também. Ele não tinha nenhuma ordem de guarda, mas tinha assinaturas velhas o bastante para fazer confusão soar oficial. Tenho papelada que remonta a anos, Camila. E você nunca terminou o processo de guarda por parentesco, não é? Nunca fez a justiça reconhecer o que você fica alegando aqui na porta da escola. Ela sorriu para as crianças como quem lê uma lista de compras. Um juiz vai querer saber por quê. Ajeitou o paletó, sem pressa, saboreando aquilo. Vou entrar com pedido de guarda de emergência até o fim da semana, disse. Pelo bem delas. Alguém responsável precisa... Voltou ao carro sem esperar resposta. Os pais na fila de saída, fingindo não ter ouvido cada palavra, embora Camila sentisse os olhares nas costas, o caminho inteiro até o carro de Gustavo. A picada específica de ser observada e ter pena sentida por ela ao mesmo tempo. O envelope chegou por carta registrada numa segunda-feira de manhã. Papel timbrado oficial da vara da família de Curitiba. As mãos de Camila tremiam o suficiente para rasgar o canto antes de conseguir abri-lo. Uma audiência de emergência. 34 horas. Não era um caso de adoção. Ainda não. Era a primeira pergunta que a justiça precisava responder. Se as crianças podiam legalmente permanecer com a tia que as vinha criando, ou se Renato conseguiria transformar papelada velha em controle de emergência. O nome de Renato listado como requerente. A alegação dele construída sobre documentos antigos de aluguel e um processo de guarda por parentesco que Camila nunca tinha terminado. Ele está contando com você não estar preparada, disse Gustavo, lendo por cima do ombro dela. É essa a estratégia toda. Sobrecarregar, não provar. Camila se sentou pesadamente à mesa da cozinha, a carta registrada ainda tremendo na mão. Eu não tenho advogado. Não tenho dinheiro para um. Nem tenho a papelada que ele está pedindo. Você me tem, disse Gustavo. Não era uma fala de resgate. Era um fato, dito com simplicidade, do jeito que ele dizia a maioria das coisas que importavam. As 34 horas passaram rápido e custaram caro a cada passo. Gustavo ligou primeiro para o próprio advogado. Depois, quando o direito de família não era a especialidade dela,
Localizou uma advogada afiada e direta, chamada Renata Aguiar, que passara 10 anos enfrentando exatamente esse tipo de caso. Ele pagou o adiantamento dela da própria conta, não da empresa, uma distinção que fez questão de repetir em voz alta mais de uma vez, como se dizer aquilo tornasse mais verdadeiro. Preparar-se para a audiência significava Camila ter que dizer em voz alta coisas que passara anos enterrando. Sentada em frente a Renata Aguiar na mesa da cozinha, ela contou tudo. Os anos em que Renato controlava o dinheiro da casa, as noites em que ele levantava a voz até as paredes parecerem menores, o jeito lento e cuidadoso com que a fizera duvidar do próprio julgamento antes mesmo de ela conseguir deixá-lo. Custou caro a ela. A voz falhou 2 vezes, mas ela não parou. E no final, Renata assentia devagar, já construindo o caso. Você não está pedindo a um juiz que sinta pena de você, disse Renata. Você está mostrando a ele um padrão. Padrões se sustentam no tribunal. Sentimentos não. Renato, enquanto isso, não ficava esperando quieto. Apareceu na coletiva de imprensa da prefeitura no centro, aquela que confirmava a extensão do contrato da Mobilis. Bem quando as câmeras já estavam ligadas, ele se empurrou até a frente, alto o suficiente para todos os microfones o captarem. Perguntem a ele, disse Renato, apontando para Gustavo no palanque, por que um executivo de tecnologia está abrigando uma guardiã inapta e mantendo 5 crianças isoladas da família de verdade delas. A sala ficou em silêncio. Os repórteres viraram as câmeras para Gustavo, esperando a resposta cuidadosa e vazia que executivos costumam dar. O primeiro instinto de Gustavo, antigo e familiar, foi de imagem pública, uma nota jurídica, controle de danos, uma frase polida o suficiente para não ofender ninguém. Ele reconheceu o instinto e, deliberadamente, o deixou de lado. Vou me afastar da condução pública deste contrato até que a audiência de emergência seja resolvida, disse ele, firme e claro. Minha vice-presidente já foi informada e vai conduzir os trabalhos do contrato. Não há conflito de interesse aqui, porque não há nada a esconder. O que existe é uma família que precisava de ajuda, e eu não vou explicar isso para uma câmera. Desceu do palanque e passou pelos repórteres gritando sem dar a manchete que eles queriam. 14 minutos depois, quando uma equipe de reportagem local apareceu perto da escola primária procurando as crianças, Gustavo já estava lá, parado entre a câmera e a fila de saída, uma mão erguida. Não com raiva, sem drama, só imóvel. São crianças, disse ele. Elas não fazem parte da matéria de vocês. A audiência, quando chegou, foi silenciosa do jeito que tribunais de verdade costumam ser. Sem gritos, sem teatro, só verdade cuidadosa e metódica. A Dr. Patricia apresentou a documentação médica da saúde das crianças e dos cuidados constantes e atentos de Camila. Dona Marlene deu um depoimento formal, oferecendo a própria casa como moradia de apoio supervisionado, caso a justiça exigisse. Renata Aguiar expôs o histórico financeiro de Renato, o padrão de controle, a linha do tempo do assédio, ponto por ponto, sem nunca levantar a voz. O juiz concedeu a Camila a guarda legal temporária por parentesco, à espera de uma audiência de guarda definitiva em 63 dias. Não era uma vitória final, mas era suficiente. Do lado de fora do tribunal, Renato perdeu qualquer compostura que estivesse encenando. Agarrou o braço de Gustavo no corredor, gritando que aquilo não tinha acabado, que dinheiro não fazia de um homem um pai. Um oficial de justiça interveio em segundos, puxando-o para trás. Renato já estava em violação de uma condição judicial vigente, de uma denúncia de assédio separada, e o oficial o prendeu ali mesmo por assédio. As algemas se fechando com um clique final e pequeno que ecoou pelo corredor de mármore. Camila ficou parada, imóvel, observando o amuleto de latão que não estava mais em sua própria mão. Ela o tinha entregado a Tiago naquela manhã, antes de saírem para o tribunal, em silêncio, sem explicação, e ele o segurou durante toda a audiência. O polegar, alisando a borda amassada de latão. Pela primeira vez, ela não carregou sozinha o peso de casa. Naquela noite, de volta à casa dos fundos, o cansaço finalmente afrouxando o aperto, Camila ouviu um leve arranhado na porta da frente, papel deslizando por baixo dela,
depois o ranger de passos se afastando na gravilha lá fora. Ela desdobrou o papel devagar. A letra era irregular, apressada, furiosa. Tribunal não fica aberto para sempre. Vou estar esperando quando o dinheiro dele acabar. Renato conseguiu fiança em um dia. Um fato que Renata Aguiar entregou sem suavizar. Uma acusação de assédio. Uma data de julgamento meses à frente. Condições que o mantinham longe da casa dos fundos e da escola. Não era o final que Camila tinha imaginado. Mas Renata lembrou, gentilmente, que finais como aquele que ela queria raramente vinham de uma vez só. Você não precisa que ele suma para sempre hoje, disse ela. Precisa que ele suma o suficiente para você respirar. É isso que você tem. Então Camila respirou, com cautela no começo, do jeito que se testa o gelo, antes de confiar todo o peso do corpo nele. Ainda checava a rua 2 vezes antes de deixar as crianças andarem sozinhas até a esquina, ainda se assustava com carros desconhecidos, parados por tempo demais, mas o susto vinha com menos frequência agora. E durava menos tempo quando vinha. A vida assumiu um ritmo que não se anunciava como seguro. Simplesmente se repetia, dia após dia, até que a segurança virasse a base debaixo de tudo. Consultas de rotina com a doutora Patrícia, rotineiras agora, em vez de urgentes. Manhãs escolares que corriam mais tranquilas, na maior parte das vezes. Panquecas de sábado que queimavam 2 vezes antes de Gustavo finalmente acertar a receita. Bia cronometrando com um timer de cozinha e declarando que ainda não estava ótimo, mas melhor. Camila conseguiu um trabalho de meio período na livraria de Sônia Prado, cuidando do estoque e conduzindo a hora do conto de sábado para as crianças menores. Insistiu, apesar da objeção discreta de Gustavo, em pagar aluguel pela casa dos fundos, modesto, justo, exatamente o que conseguia pagar. Eu não sou um projeto, disse ela a ele na primeira vez em que lhe entregou um envelope com dinheiro dentro. Eu sou inquilina. Me trate como uma. Gustavo pegou o envelope. Entendeu, melhor do que a maioria das pessoas entenderia, que dignidade, às vezes, é insistir em pagar uma conta que não precisava pagar. A prova da cura aparecia de formas pequenas e comuns, do tipo que não significaria nada para um estranho e tudo para Camila. Igor parou de esconder pãezinhos no bolso do moletom. Ela só descobriu isso quando lavou uma leva da roupa dele e não havia nada velho e esquecido nos bolsos, pela primeira vez em meses. Só a bagunça normal de um menino. Meias e uma pedrinha que ele tinha catado em algum lugar. Bia começou a deixar os sapatos ao lado da própria cama à noite, em vez de alinhados junto à porta da frente, prontos para correr. Até Davi passou a dormir a maioria das noites, sem acordar para checar a fechadura sozinho. E numa noite, sem aviso nenhum, Tiago se aproximou de Gustavo na cozinha, com um formulário de excursão escolar na mão. Precisa de um contato de emergência, disse Tiago, sem olhar bem para cima. Posso colocar você? Gustavo pousou o pano de prato que segurava. Pode, disse ele, a voz mais firme do que se sentia. Pode colocar meu nome. Gustavo também estava mudando, de formas que não tinha planejado, e nem percebeu totalmente, até já terem acontecido. Passou a manter a despensa cheia de coisas que crianças de verdade gostavam. Chega de erros com leite de amêndoas. Aprendeu a suavizar a voz perto de Camila, tendo notado, sem que ninguém precisasse dizer, que tons elevados deixavam os ombros dela rígidos, algum velho reflexo de uma casa que ela tinha deixado para trás. Passou a deixar a própria porta da frente destrancada durante o dia, um afrouxamento pequeno e deliberado de um hábito que carregava desde a infância. Nas noites em que Duda acordava de um pesadelo, Gustavo não ficava se agitando por perto. Só se sentava no chão do lado de fora do quarto dela até que se acalmasse, presente sem pressionar, do jeito que alguém tinha falhado em estar presente para ele naquela idade. A prova mais clara veio na livraria de Sônia. Numa quinta-feira à noite anunciada como Noite da Família, cadeiras dobráveis, suco de maçã em copinhos de papel, uma mesa de livros doados para quem quisesse levar um. Tiago olhava a pequena plateia do lugar dele perto da frente, o maxilar tenso, claramente sem esperar que ninguém aparecesse por eles. Tinha aprendido a não esperar isso. Gustavo chegou 10 minutos atrasado, cabelo bagunçado pelo vento, sem o casaco.
Tinha saído no meio de uma ligação com investidores para chegar a tempo. Não fez entrada chamativa. Só se enfiou numa cadeira dobrável bem atrás de Tiago e apenas escutou. Quieto, presente, discreto exatamente do jeito que mais importava. Depois, enquanto a plateia se dispersava e os copinhos de papel eram recolhidos, Tiago se virou e estendeu o programa amassado do evento sem precisar de nenhuma explicação. Segura isso para mim. Tá, disse Gustavo, pegando-o como se fosse algo frágil. Tá, repetiu. Guardado. Naquela noite, de volta à casa dos fundos, o fogo baixo estalando na pequena lareira, Camila notou o amuleto de latão pendurado abertamente num gancho de madeira perto da porta agora, ao lado das chaves de casa, não mais apertado, não mais escondido, apenas ali, comum, do jeito que as coisas que pertencem a algum lugar têm o direito de ser comuns. Thiago parou na porta do corredor antes de ir dormir, virando-se de novo com um tipo de pergunta que só parece pequena. Senhor Gustavo, perguntou, quando a gente vai poder colocar nosso sobrenome na caixa de correio lá fora? A sala ficou em silêncio. O peito de Camila apertou, não de medo dessa vez, mas com algo perigosamente próximo de esperança, do tipo que ela não se permitia acumular fazia muito tempo. 7 meses é bastante tempo para esperar por uma caixa de correio. A revisão dos 63 dias veio e passou sem grandes discursos, só documentos, depoimentos, visitas domiciliares e um juiz que finalmente colocou por escrito o que as crianças já viviam. Camila era a guardiã legal permanente delas. Também foi. Camila veio a entender exatamente o tempo que a cura de verdade levava. Não a versão de filme, tudo de uma vez, mas o tipo lento, construído terça-feira após terça-feira. Ela passou aqueles meses terminando o que tinha começado. Papéis de guarda permanente, protocolados direito dessa vez, revisados por Renata Aguiar, linha por linha, até não sobrar nada para ninguém contestar. Visitas domiciliares da prefeitura, que ela já não temia mais, porque não havia nada naquela casa dos fundos para esconder. Seu próprio nome num contrato de aluguel, que ela mesma pagava. Seu próprio salário da livraria, cobrindo a metade dela de tudo, porque dignidade, ela tinha aprendido, não era um único gesto dramático. Era uma centena de pequenas recusas a deixar qualquer outra pessoa carregar o que era dela para carregar. Houve dias mais difíceis, também. Uma noite em que Bia chorou por uma mãe da qual mal se lembrava. Uma manhã em que Igor perguntou, sem rodeios, se Renato ainda podia encontrá-los. Camila respondia com honestidade toda vez. Cura, ela tinha aprendido, não significava nunca mais fazer a pergunta. Significava ter uma resposta que não tremia. O caso de Renato seguiu seu curso lento na justiça e terminou onde as provas indicavam que deveria. As acusações de assédio se mantiveram. A violação das condições anteriores somou tempo à sentença, mantendo-o fora da vida de Camila por mais tempo do que ela se permitira esperar. Mais importante ainda, a Ordem de Proteção Final nomeava a escola, a Casa dos Fundos e cada uma das crianças com clareza, transformando os lugares que Renato tentara usar contra eles em lugares que agora a lei ajudava a proteger. Gustavo se manteve firme durante tudo isso. Consertou o degrau da varanda que balançava desde o dia em que se mudaram. Sentou em 2 reuniões de pais e professores para as quais não tinha sido convidado, mas apareceu de qualquer jeito. Foi aprendendo, aos poucos, a amar o barulho particular de uma casa com 5 crianças dentro, em vez de se encolher diante dele. O silêncio em torno do qual ele tinha construído toda a vida adulta tinha se revelado uma coisa menor e mais triste do que ele um dia acreditara. Nunca, nem uma vez, sugeriu que era hora de se mudar para algo maior, mas só seu. Aquela casa, pequena e cheia, tinha se tornado exatamente do tamanho que ele queria que a vida fosse. Num sábado, no começo da primavera, Camila encontrou o cordão original guardado numa gaveta. A casinha de latão, ainda amassada num canto, do jeito que estava desde a noite naquele banco. Ela tinha carregado aquilo por um abrigo de ônibus, uma mesa de lanchonete, um corredor de tribunal. Pegou o objeto agora sem se encolher, sem precisar segurá-lo com força. Gustavo tinha levado o amuleto semanas antes, sem contar a ela,
a um ourives no centro que trabalhava com metais antigos. Voltou para ela sobre o balcão da cozinha numa manhã, gentilmente endireitado, não polido a ponto de virar algo novo, não apagado da própria história, apenas trazido de volta a um formato mais próximo do original, arranhões e tudo. Ao lado, um bilhete escrito à mão na letra simples de Gustavo. Para a porta que você escolher. Naquela tarde, a família inteira se reuniu no quintal para montar um porta-chaves. Uma simples tábua de madeira que Gustavo tinha cortado e lixado. 5 ganchos pequenos e 2 maiores, esperando para ser etiquetados. A primeira tentativa de pendurar saiu torta, e Tiago riu tanto que teve que sentar na grama, o que fez Duda rir também, embora ela claramente não soubesse por quê. Etiquetaram os ganchos um por um. Tiago, Igor, Davi, Bia, Duda. Em letra que Camila ajudava a guiar, mas deixava cada um assinar sozinho. Camila pendurou o próprio gancho sem hesitar, algo que não teria conseguido imaginar fazer 1 ano antes. Então Gustavo ergueu o último gancho, sem etiqueta, e fez algo que ninguém esperava. Não pendurou ele mesmo, agachou-se na altura dos olhos de Tiago em vez disso. O menino que uma vez alinhara os sapatos junto à porta caso precisassem correr, que uma vez entregara a Gustavo um programa amassado e pedira para ele guardar. Esse é o meu. Se você quiser ele aqui, disse Gustavo. Mas a decisão é sua, não da sua tia, não só minha, sua. Tiago o estudou por um longo momento, do jeito que o tinha estudado naquela primeira noite no banco, procurando a pegadinha, a letra miúda, a coisa que ia dar errado. Não encontrou nenhuma. Coloca do lado dos nossos, disse Tiago. Não em cima, do lado. Gustavo pendurou exatamente onde foi instruído. Em maio, o jardim de Dona Marlene se encheu de cadeiras dobráveis e do cheiro de grama cortada. Sônia enxugou os olhos mais de uma vez e fingiu que era alergia. A doutora Patrícia trouxe uma torta que ninguém lembrava de ter pedido e todo mundo comeu assim mesmo. Não havia casamento, nem votos ensaiados, só uma família escolhida e reescolhida a cada dia comum, desde aquela noite fria, num abrigo de ônibus. Reunidos porque queriam estar ali, não porque uma cerimônia exigia. 5 mochilinhas penduradas perto da porta da frente naquela noite, e ao lado delas o amuleto de latão endireitado captava a luz da varanda, enquanto o céu ficava azul e suave. Duda encostou a cabecinha sonolenta no ombro de Gustavo. A gente pode deixar a luz da varanda acesa hoje? Murmurou. Só por garantia. Gustavo olhou para Camila, que se aproximou e entrelaçou a mão na dele. Quieta e certa. Sempre, meu bem, disse ele. A luz fica acesa. E é aqui que nossa história chega ao fim. Esta história é fictícia, criada puramente para entretenimento e narrativa, mas esperamos que o sentimento por trás dela tenha ficado com você. Se a história de Camila e Gustavo te tocou, dá um segundo antes de sair daqui. Aperta o like. Isso ajuda mais gente a encontrar histórias como essa. Se inscreve no meu canal se você quiser mais histórias sobre pessoas comuns, escolhendo a bondade nos dias mais difíceis. E lá nos comentários, conta pra gente. O que significa lar para você? A gente lê todos, um por um. Obrigado por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima história.